A gente vai seguir com as nossas dicas, porque eu quero mais uma vez, gente, agradecer a presença das meninas hoje. A gente vai falar de algo que encanta muito, né? Quem tem bichinho sabe. Mais uma vez, obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço. Pela presença, deixa eu dar beijo. Pode ficar à vontade. Obrigada pelo convite. Prazer é meu em recebê-las. A gente fala muito sobre essa questão, né, do amor aos bichinhos de estimação, mas infelizmente a gente vê hoje também a questão do abandono, os maus tratos. A gente vai falar sobre isso no decorrer da tarde, no decorrer do nosso programa, mas para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho, principalmente, Camila, sobre a questão da legislação, né? Hoje tem muitas pessoas que querem ter um bichinho de estimação, mas não moram em casa, né? Não tem quintal, moram em apartamento. Quando a gente mora em apartamento, quando a gente mora em condomínio, tem as regras e as leis daquele ambiente, daquele lugar, que devem ser respeitadas. Então, quais seriam as principais informações que você já poderia compartilhar e adiantar para a gente, para aquela pessoa que mora em apartamento, que mora em condomínio e quer ter um bichinho de estimação? Todos podem ter? Sim, na verdade, todos podem ter. Primeiramente, boa tarde a todos. Sim, respondendo a sua pergunta, todos podem ter, sim, animalzinho de estimação. Muitos condomínios hoje tentam impedir isso, né? Através de assembleias, através de convenções, né? Convenção condominial, mas isso, pela Constituição Federal, é proibido, não é permitido, tá? Nós entendemos, e o tribunal também tem entendido da mesma maneira, que isso infringe a Constituição, ao passo que infringe o direito de propriedade da pessoa, que um dos direitos da propriedade é usar a propriedade da forma que ela entende melhor, né? E ter animalzinho de estimação estaria dentro disso. Então, não é permitido proibir, não. Pode ter. Daqui a pouco a gente vai falar com a Marjorie também, que é da ONG. Eu adorei o nome, Operacão. Operacão. Ao invés de ser Operação Resgate, é Operacão Resgate, muito criativo, oportuno. E daqui a pouco a gente vai conhecer mais o trabalho da ONG. Obrigada, viu, Marjorie? Obrigada, eu que você está aqui agradeço. com a gente. Camila, divulgando a presença de vocês, né, nas nossas redes sociais. E a gente também, sempre que eu tenho oportunidade de ir às ruas, perguntando para as pessoas, né, quais são as dúvidas delas em relação a várias áreas, a vários setores. E sobre bichinho de estimação, chegaram muitas perguntinhas, especialmente sobre o bichinho de estimação em condomínios, em apartamentos. E eu queria mostrar, então, e compartilhar com todos de casa algumas dessas dúvidas que chegaram. Olha só. Oi, pessoal do Mulher.com, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e estou com uma dúvida. No condomínio onde eu moro, é permitido ter animais. Porém, no apartamento que eu moro, que é alugado, a dona não me deixa ter animais de estimação. Eu posso recorrer? Obrigado e até mais. E aí? A dona do apartamento que ele aluga não autoriza ter bichinho. Então, nesse caso, a gente está no efeito inverso, porque a proprietária do apartamento que exerce o direito dela de propriedade, de proibir a presença de algum animal dentro do imóvel. Ela está nesse direito. Nesse caso, ela está no direito. Óbvio que, se judicialmente for discutir, por exemplo, caso ele tenha assinado o contrato de locação e não houvesse essa previsão antes, ele pode vir a discutir judicialmente, sim. Mas se não tinha nenhuma cláusula falando sobre isso... Exatamente, ele pode vir a discutir judicialmente. Mas se desde o início que ele assinou o contrato houver a previsão, eu acho muito difícil ele conseguir reverter isso no judiciário. Perfeito. Temos mais uma perguntinha, olha só. Oi, Tati, é o pessoal do Mulher.com. Eu moro em apartamento e eles sempre pedem que eu leve meu cachorro do meu apartamento até a portaria no colo. Eu gostaria de saber se eles estão corretos ao pedir isso para mim e se não, tem alguma coisa que eu possa fazer? Tem alguém que eu possa procurar para recorrer sobre essa ação? Interessante, né? E eu já vi outras situações dessa. A pessoa pode ter bichinho no apartamento, mas eles não podem andar soltos e nem com coleiras. Tem que ser carregados no colo. Isso, na verdade, tem sido mais comum do que deveria, porque esse é um dos casos que não é considerado permitido, tá? Porque você ter um labrador dentro de casa, como que você carrega no colo, vai até o lado de fora do condomínio com um labrador no colo, ou um Rottweiler. E é comum, né, Camila? Porque eu mesmo conheço duas situações, dois casos. Mas judicialmente é possível reverter. E, inclusive, assim, eu tento alertar os condomínios, né, que esse tipo de atitude, ele pode ser caracterizado até como crime,
né, por parte do síndico e por parte dos moradores, porque chega a ser um constrangimento ilegal, que é previsto no Código Penal como crime. Então, não é permitido determinar que carregue no colo, não. Nós pontuamos, gente, falando sobre legislação, muita gente tem dúvida, né? Nós temos aí material que a gente queria dividir com vocês, prestem atenção. Nós fizemos então essas telas para poder pontuar as medidas, né, não consideradas aí uma afronta à lei. Então, você está tendo aí acesso, impor o uso de focinheira para as raças previstas, aí faz a referência à lei específica, Pitbull, Rottweiler, proibir que os animais circulem pelas áreas comuns sem coleira e exigir a utilização dos elevadores de serviço para trânsito com os animais. Esses 3 pontos, né, esses 3 tópicos, gera muito questionamento, né? Geram, mas nesse caso, esses 3 pontos, os tribunais entendem que a restrição, ela é legal, é permitido. Porque você carregar o cão na coleira, por exemplo, para que ele não ataque outro cachorro, para que ele não ataque uma pessoa, você ter o controle dele ali. Agora, carregar no colo já é diferente, você acaba impedindo que, às vezes, alguma pessoa tenha algum animal, né? Então, são situações bem, assim, diversas. E essas raças, né, de porte maior, a questão da focinheira é segurança, né? Tanto no apartamento como em parques, em lugares abertos. Às vezes, passeio na rua mesmo, né? A legislação determina que até na própria rua utilize a focinheira. Essas raças que nós citamos utilizem. As 3 raças, Rottweiler, o Pitbull e o Mastim napolitano. Perfeito. A gente tem mais uma tela aí para compartilhar com vocês. Reforçando então as medidas que não são consideradas, né, uma afronta à lei, proibir o trânsito dos animais nas áreas comuns do condomínio, como piscina, playground, salão de festas, exigir o recolhimento das fezes dos animais, e aí já é uma questão de educação também, né, Camila? Exatamente. Nos trajetos entre bloco e portaria, bem como aqueles realizados na área comum do condomínio. Essa questão de recolher, né, as fezes dos bichinhos e poder proibir, né, os animais em áreas como piscina e playgrounds, eu acho muito bacana, porque é a questão do bom senso, é a questão da educação, que infelizmente algumas pessoas, né, não têm, e aí a gente precisa aí, de fato, ter isso na lei ali, registrado. É até importante destacar, Tati, que em alguns casos os juízes entendem que a restrição ao proprietário é devida, mas normalmente são proprietários que não se utilizam do bom senso, né? Então, nós tivemos um caso onde a pessoa entrou com a ação porque o condomínio obrigava a carregar no colo. Mas, por outro lado, ficou constatado que era um cão que precisava da focinheira e não utilizava, fazia, né, as necessidades pelo condomínio e a pessoa não pegava, e, ao mesmo tempo, ela permitia que o cachorro partisse para cima das pessoas. Agora, eu não tenho o número do processo, mas, enfim... Mas acontece, né? Acontece mais do que deveria. E o juiz entendeu que, nesse caso, realmente causou um transtorno e um problema à segurança dos demais condôminos, né? Com certeza. Ou seja, nesse caso, ele preferiu a coletividade do que a senhora que tem um cachorro. A gente vai continuar falando sobre a legislação, mas eu queria também falar um pouquinho, Marjorie, com você. Qual o trabalho feito pela ONG? Lembrando, né, Operacão Resgate, é uma ONG aqui de Campinas, acaba atendendo aí a região. É um trabalho muito bacana que eles fazem, viu, gente? Muito especial. Tem muito amor envolvido, né? Muito. Primeiramente, boa tarde, né? Gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui falando em nome da ONG, falando um pouco do nosso trabalho. O nosso foco hoje é resgatar animais vítimas de maus tratos e abandono. Nem tanto o abandono, um cachorrinho que está na rua, do que os maus tratos, porque como nós não temos abrigo, então a gente não pode resgatar tudo o que a gente gostaria. Então a gente tenta focar mais nos maus tratos, porque hoje, quando a gente assume um caso novo, um resgate de um animal que sofreu alguma violência física, psicológica, a gente tem que arcar com os custos em uma clínica veterinária e depois ir para um hotel, porque a gente não tem o abrigo próprio. Porque geralmente quando se fala em maus tratos, a gente tem, na maioria dos casos, a questão da recuperação desse bichinho. Sim. Né? Que às vezes está num estado... E nem sempre o animal está saudável. Às vezes o animal está com alguma doença que no mínimo ele tem que ficar 28 dias em tratamento. Então eu não posso
simplesmente resgatar e já querer fazer a doação dele. Então, tem toda... Vacinação, tratamento, medicação. Um exemplo muito comum, que é o que nós da ONG e outras ONGs também pegam muito, é um animal que vem e ele está com doença do carrapato. Aí são 28 dias de tratamento com antibiótico. Então, ele não pode ser vacinado, não pode ser castrado, não pode fazer nada com ele, a não ser o tratamento da doença. E ele precisa ficar numa quarentena até estar curado. Terminou o tratamento, fazer todos os exames novamente para ver se foi curado daquele problema, para depois sim fazer a castração, a vacinação e ir para uma adoção responsável. Então, hoje a gente se fica de mãos atadas de tantos pedidos de ajuda que vem para nós, porque não podemos sair pegando todos que a gente gostaria. E são muitos pedidos. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, Marjorie. Na semana passada, teve um vídeo, né, em relação a uma denúncia de maus tratos que percorreu as redes sociais, muita gente comentou, postou, repostou, e eu acho oportuno a gente falar sobre isso também aqui no programa Mulher.com, onde a gente preza a vida, né, o respeito ao ser humano, e a gente tem que pensar que esses bichinhos, né, são bichinhos vivos, né, a gente está também se tratando ali de vidas. Qual o número, só para a gente ter uma ideia? Existem muitas ONGs que fazem esse tipo, né, de trabalho, mas lá, na rotina de vocês, olha, a média de denúncias? A gente recebe em torno de 10 a 15 pedidos de ajuda com resgates de canil clandestino, vítimas de maus tratos, por dia, tá? Fora... De 10 a 15 pedidos de resgate de socorro por dia? Por dia. Nesses casos pontuais de um canil clandestino, algum canil que está tendo situações de maus tratos, acumuladores de animais, fora pessoas que mandam, já descobriram meu telefone pessoal, o e-mail da ONG, a página da ONG. Então, Marjorie, tem um cachorro atropelado, tem uma pessoa que está espancando o animal. Então, assim, fora esses pedidos, dos 15 mais ou menos, tem mais uns 20, 30 pedidos, mais ou menos uns 40 pedidos por dia de ajuda. O volume é muito alto. Muito alto, e a gente não tem como atender todos. E normalmente, quando é um caso de maus tratos, não é um cão, não é um gato, são vários. E aí a gente não tem o que fazer. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre isso, por isso que a gente reforça muito, né? A gente abre essa semana, a gente teve na semana passada aí o dia de São Francisco de Assis, o protetor dos animais, e que a gente possa ter, né, uma relação extremamente consciente com esses bichinhos, né? Que a gente faça uma adoção consciente, não pegue um bichinho para depois abandoná-lo e não maltrate, gente, esses animais. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje e daqui a pouquinho a gente vai falar mais, inclusive dando dicas para você que tem um bichinho, né, que tem essa relação de amor, de carinho, de respeito com o animal, dicas de um adestrador. Como é que você pode controlar algumas situações na sua casa? O seu bichinho te dá muito trabalho? Você consegue com muito carinho e dedicação, através de comandos básicos, ensinar muita coisa boa, viu? Daqui a pouquinho a gente vai ensinar isso para vocês. Continue conosco, quer participar da entrevista? De repente quer compartilhar conosco algo que aconteceu na sua casa, no seu bairro? Participe através das redes sociais ou ligue e fale com a nossa equipe de call center. Pausa rápida, a gente volta em instantes.